É um livro Francisco do Espírito Santo Neto, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, editado por Hamed. E são fábulas de La Fontaine, e então ele faz uma analogia entre as fábulas de La Fontaine e o comportamento humano. Então, a página que eu abri é Vingança Imediata. Eu acho que não é ignorado por ninguém, que nós hoje estamos no momento da nossa, da nossa vida no Brasil complicadinho, né? Nós estamos tendo mil problemas aí com toda a direção, a alta cúpula do país, e isso trouxe, de alguma forma, algum tipo de alegria para certas pessoas e certo tipo de, né? Oh, que bom. E outros nem tanto, outros ficaram extremamente aborrecidos, como nossa, logicamente, nós temos a nossa vida, né? Nós temos o Brasil muito dividido nesse sentido, principalmente no sentido político. Mas ele mandou trazer a vingança, então eu trouxe a vingança, para a gente poder conversar sobre ela, né? A fábula começa assim. Conta a antiga história que um homem foi condenado pelos cidadãos da sua aldeia a ser jogado no fundo de um poço abandonado e vazio. A população do vilarejo, que tinha sido desrespeitada e ofendida por ele durante muitos e muitos anos, decidiu tomar para si o cargo de julgar e punir aquele indivíduo. Eles o jogaram nessa cisterna e começaram a lançar sobre ele, sobre o sentenciado, uma enxurrada de insultos ríspidos, ao mesmo tempo que cuspiam nele. Outros tantos atiravam lama, lixo das ruas. E, inesperadamente, surgiu um homem que lhe jogou raivosamente uma pedra. Profundamente surpreso, ele olhou para cima e perguntou ao agressor: Eu reconheço todos os outros que me condenam e agridem, mas eu nem te conheço. Quem és tu para pensar que podes atirar pedras em mim? O atacante à beira do poço responde: Sou aquele que arruinastes a vida há 20 anos atrás. O condenado então perguntou: Mas onde estiveste todos esses tempos? Durante todo esse tempo? Retruca o homem. Tenho carregado esta pedra em meu coração. Agora te encontrei, vulnerável, e nesta miserável situação resolvi colocar a pedra em minha mão. Essa história caracteriza uma vingança tardia ou retroativa. São nódoas emocionais ou feridas da alma, mágoas guardadas em segredo durante anos a fio. No entanto, há vários tipos de atitudes vingativas. As empregadas contra os mais fortes são denominadas de loucura. As lançadas contra os iguais são arriscadas. E as efetuadas contra os mais fracos são extrema vilania e covardia. E é interessante porque essa coisa da vingança também ligada muito à mágoa, né? Na verdade, aquele senhor que jogou pedra naquele homem que já estava caído na cisterna, ele estava com uma vingança tardia e já com uma mágoa azedada no seu coração há 20 anos. Então, quando nós temos algum problema nesse sentido, em que alguma coisa nos incomoda profundamente, nós temos exatamente essas reações. Ou aqueles que conseguem superar isso de alguma maneira, su- é, su- é, relevar isso de alguma forma, e muitas vezes, um caminho especial para que a gente possa fazer isso é justamente nos colocarmos no lugar dos outros. Às vezes nós não nos colocamos, às vezes nós não temos condições de colocar, porque é de tal modo a agressão que a gente recebe é tão forte que eu digo, jamais me poderia botar no lugar daquele. Mas muitas e muitas vezes nós sofremos, às vezes, agressões que, se nós nos colocássemos no lugar do outro, nós talvez não aceitássemos de uma forma mais tranquila, mas pelo menos entenderíamos a forma com que ele reagiu, ou que ele fez, como foi que ele nos agrediu,
E muitas vezes as pessoas nos magoam e elas nem sabem que nos magoaram. Elas não têm noção que nos magoaram, porque elas ainda não aprenderam. Eu agora, nesse final de semana, eu estive com um garotinho de 5 para 6 anos. E, e eu estava com outras duas pessoas. E uma outra pessoa chegou para ele e falou assim: Olha que eu trouxe para você. Sabe aqueles bolinhos, aquele biscoitinho Ana Maria? Olha, tá aqui o biscoitinho Ana Maria. Ele, é horrível, detesto. Se eu comer, eu posso até vomitar. A avó dele olhou para ele, assustada. Falou: para com isso, Miguel. O que você está fazendo isso? Ué, a minha outra avó disse que eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade. Eu estou falando a verdade para ela, que eu não gosto desse biscoito, que eu passo mal, que eu tenho vontade de botar tudo para fora. Aí você fica, né, parada. Porque, na verdade, a outra avó estava certa dele não mentir. Mas tem certas horas que eu, há muitos e muitos anos atrás, eu fiz aqui uma palestra de sobre a teoria de um psicólogo americano que dizia que a mentira ela é necessária para que o mundo subsista da forma que ele é. Se nós começarmos a falar todas as nossas verdades, ninguém resiste. Porque tem pessoas que de repente perguntam assim: Eu sou bonita? Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Ah, você é linda. Né? Quer dizer, como diziam as madres do meu colégio, são mentiras piedosas, né? Que a gente, de repente, precisa para que o mundo viva num equilíbrio melhor, viva num mundo mais equilibrado. Porque se nós formos dizer tudo que tem na cabeça, a gente acaba, né? E principalmente quando as pessoas fazem alguma coisa que a gente não espera, alguma coisa até inconveniente. Mas a questão da vingança, a questão da mágoa, da dor que nós ficamos lá dentro, é porque a gente, de repente, quando vê a pessoa que nos magoou, a pessoa que nos feriu, a pessoa que fez uma série de injustiças contra nós ou contra qualquer pessoa que amamos, a coisa que nós mais queremos é vingança. Por mais que a gente saiba que isso não é muito aceitável, por mais que a gente saiba que isso não é algo que a gente precise levar dentro do coração, nós ainda somos humanos e ainda precisamos desse lado que às vezes nos dá uma certa satisfação, uma certa alegria, né? De vermos que as pessoas que o magoaram, feriram, trouxeram tanta dor e sofrimento, de repente estão sendo punidos de alguma forma. Então, esse processo é necessário, faz parte do ser humano. Nós ainda estamos num estágio espiritual que a gente, de repente, tem que pensar mais ou menos assim. Mas quanto menos a gente se afastar dessa vibração de vingança, melhor para nós, né? Nós vamos achar certo, vamos achar errado, vamos concordar, vamos discordar, mas não vamos deixar alimentar dentro de nós essa sensação prazerosa que muitas e muitas vezes a vingança traz. Porque já tem aquele ditado que diz que vingança é um prato que se come cru, né? É frio, né? Então, nós precisamos, de repente, mudar um pouquinho os nossos sentimentos, porque é assim que a gente. Se você não conseguir, afasta um pouco. Afasta, deixa. Isso eu entrego a Deus. Vocês já viram as pessoas que falam assim: Eu não tenho raiva de você, não, eu entrego a Deus. Mas você vai ver, Deus chegará. Aí pronto, acabou. Acabou, quer dizer, ele já está terceirizando a vingança que você quer ter, jogando para Deus, para que ele possa fazer alguma coisa contra. Então, é esse processo que nós precisamos vencer dentro de mim. E creio que foi exatamente essa a intenção de Frei José, quando disse: Você vai mudar a palestra, né? É justamente para que a gente não fique alimentando essas coisas que nos chegam e que não tem erro, não. Realmente eles nos trazem algum tipo de satisfação quando nós nos vemos que somos agredidos, que outras pessoas que amamos, que outras pessoas que temos como conceitos morais são agredidos, mas que, na verdade, nós não podemos alimentar, como tem aqui o rapaz por 20 anos, esse processo né, de querer que a coisa chegue. Quando chega, chega, mas evitar ao máximo esse processo, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: neste conto ocorreu uma vingança tardia. Já na fábula da raposa e da cegonha, aconteceu a vingança imediata.
A fábula da raposa e da cegonha é porque a raposa queria comer uma quantidade grande de carne. E cada vez que a cegonha chegava, ela empurrava a cegonha de alguma forma. Ela afastava a cegonha, mas ela botava o focinho no lugar onde estava a carne, e ela não conseguia, porque o focinho ficava preso ali, né? E ela não conseguia. Até que ela encontrou uma carne, mais ou menos, e que conseguiu comer. E ela olhava para a cegonha feliz, né? Mas era uma carne já passada, uma carne já velha, uma carne que já não estava boa. Mas ela olhava com desdém para a cegonha. De repente, botaram perto das duas uma carne maravilhosa, um negocinho desse tamanhinho assim. A cegonha com aquele bicão, chegava lá e comia todinha. E a raposa, querendo comer, não conseguia porque a boca da onde estava a carne era pequena. Quer dizer, foi imediata. Aquela vingança foi imediata, porque a raposa acabou comendo uma carne ruim, já quase estragada. Enquanto que a cegonha, mesmo chateada por não conseguir comer, na mesma hora que chegou aquela carne num lugar tão pequeno, ela conseguiu satisfazer a sua vontade de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais, né, agradável e feliz. Então, essa é justamente a vingança imediata. Como é que se chama? Agora, bateu, levou. Agora não tem conversa. Bateu, levou. E aí, continua La Fontaine, né? Aí ele conta, a cegonha em seu bico fino e comprido conseguia comer toda a carne, enquanto que a raposa tentava enfiar lá dentro o seu focinho sem sucesso. Pobre raposa. Provavelmente a cegonha tenha pensado, não há maior vingança do que aquela de poder vingar-se. Verdade seja dita, quem não retruca na hora certamente está meditando sobre como vai dar o troco ou revidar o golpe. Cuidado com o homem que não rebate de imediato a afronta e o ultraje. Isso é La Fontaine contando, tá, gente? Então, La Fontaine acha que a afronta e o ultraje devem ser, na mesma hora, rebatidos, na mesma hora devem ser revidados, né? Mas, na verdade, nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, precisamos entender que não é bem assim, né? Se nós usarmos o que eu estava dizendo antes, a empatia, nós de repente vimos que aquela pessoa não estava num bom dia, ou estava de alguma forma com má intenção, ou então até pode ser uma pessoa má mesmo, porque existem pessoas más. Você sabia que existia gente má? Pois é. Às vezes a gente fala, ah, não tem ninguém assim tão mal. Tem. Tem muita gente má, tem muita gente perversa, tem muita gente que busca, né, a maltratar o seu semelhante. Mas, ao mesmo tempo, se você leva uma agressão, se você sofre uma agressão de qualquer maneira, se for uma agressão leve, é muito melhor, entre aspas, tá? É muito melhor você revidar na hora do que você guardar, 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 esperando a hora. Não é que você esqueceu, não. Não é que você entendeu o que o outro fez. Não é que naquele momento você deixou que a coisa. Não, não é isso. Mas você e fica só guardando até a hora em que você pode realmente dar o bote, como se costuma dizer, na hora certa para poder se vingar. Esse processo de vingança, gente, é uma coisa muito triste, porque, na verdade, paralisa a nossa vida. Nós ficamos muitas e muitas vezes, eu vejo pessoas, ah, não, mas ele vai pagar, nem que não quero nem saber, ele vai pagar. Não é um caso de vingança, mas Chico Xavier conta uma história que um dia chegou uma senhora chorando muito perto dele, chorava, chorava, e ele foi perguntando, mas por que que você está chorando tanto? O que que está vendo? O que que você tem? Ela disse, ah, estou muito triste, meu marido me abandonou, tem 18, não, meu marido me abandonou. Aí ele falou, ah, isso é uma coisa muito triste, realmente, isso é muito triste, mas a gente tem que superar, a gente não pode ficar pensando nisso, não querer vingança, não querer nada. A senhora vai superar isso. Quanto tempo faz? Ela, 18 anos. Ele, ah, minha senhora, pelo amor de Deus, 18 anos? E a senhora ainda está assim? Quer dizer, aí paralisa, a gente fica paralisado ali, né? A gente não sai do lugar. Porque aquilo nos impactua de tal forma que a gente fica meio que paralisado e não consegue andar, e não consegue ir para frente.
E a vingança tem exatamente isso. As pessoas que são vingativas, que gostam da vingança, elas ficam ali remoendo aquilo de tal forma e paralisa a vida. Em vez de, deixa ele estar lá, um dia ele tem lá, se ele errou, ele que resolva lá com a lei. Porque existe a lei para isso. E hoje eu ia trazer justamente as leis da vida para a gente poder saber o quanto as leis são as leis que se incumbem de trazer para nós as lições necessárias para que a gente possa mudar a vida da gente. Aí as leis estão aonde? Pô, a minha aluna não saiu. Cláudia, a lei está onde? Na consciência. Na consciência. Então, é na consciência que as leis estão. E elas podem estar adormecidas, não tem problema nenhum, elas podem estar adormecidas, mas um dia elas vão, aos poucos elas vão acordando. A voz da consciência, um dia ela estará totalmente falando claramente para nós. Olha o que você fez, cuidado, vê o que você vai fazer, olha a sua atitude. Acho que não é correto. Vai fazer assim mesmo, vai se arrepender. Isso nós vamos ter. Se ainda não temos, vamos ter um dia. E a vingança faz justamente parte disso, né? Deixa para lá, não vamos deixar isso plantar o ódio dentro de nós, plantar a mágoa, plantar o sofrimento, vamos deixar para lá. É difícil, muito difícil. É muito difícil, mas é necessário, dependendo do tamanho da nossa dor diante daquela agressão que sofremos, porque às vezes são agressões banais, são agressões tão banais que ofendem apenas o nosso orgulho. Não são agressões sérias, aquelas agressões que balançam a vida da gente de tal forma que mudam a vida da gente. São, às vezes, agressões que vão nos machucar apenas o nosso orgulho, mais nada. Tem certas palavras que usam, principalmente para as pessoas que estão, ainda estão cultivando o orgulho, de alguma forma, como nós, infelizmente, ainda não estamos totalmente livres dele, né? Mas um dia, eu conversando com uma pessoa, ela disse para mim, uma das frases que eu tenho mais horror quando falam comigo, eu já ouvi isso duas vezes, de dois chefes que eu trabalhei, é o que eu tenho mais horror e que eu não esqueço deles, é dizer, ponha-se no seu lugar. Isso bate aonde? No orgulho. É no orgulho que bate. Porque se pôr no lugar, a gente vai se botar. Ué, tá, o meu lugar é aqui, eu vou fazer o quê? Quando você já passa um pouco dessas lições, você não fica assim tão magoado e tão sentido quando alguém diz certas coisas, ponha-se no seu lugar. Porque você já ultrapassou esse momento. Você já não deixa aquilo enraizar dentro de você por 20 anos, como deixou esse pobre homem. Passa, passa. Passa para você, talvez não passe para o outro, porque talvez ele tenha falado e nem tenha se dado conta, mas quem sabe, pelas leis da vida, pelas leis da natureza, um dia ele também vai escutar, ponha-se no seu lugar. Isso vai acontecer, talvez. E ele também vai sentir que nós temos isso, gente. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Não precisa ser igual, não precisa ser da mesma forma, mas nós vamos sentir igualmente. Então, isso é algo que a gente precisa ir se libertando, sabe, mudando um pouquinho nosso tônus vibratório, mudando um pouquinho o tônus vibratório daqueles que estão ao nosso redor. Volto a dizer, talvez a gente não consiga se libertar totalmente, porque é muito difícil se libertar. É muito complicado. Nós não nos libertamos de erros que estão enraizados dentro de nós, às vezes em muitas e muitas e muitas encarnações. Às vezes são dezenas, às vezes centenas de encarnações que aquilo está ali magoando, sabe? Você volta e acontece a mesma coisa, e você volta, então aquilo fica enraizado. E nós temos que nos libertar, porque nós vamos nos libertar. É a lei. Nós vamos nos libertar. Então, quanto mais nós exercitarmos, mesmo que a gente não consiga. Né? Eu estava conversando com os alunos essa semana, nós temos aquele grupo de estudos, né? E eu estava dizendo exatamente isso. Nós temos que a nossa vida é evoluir, gente. Ou a gente estaciona, fica parado, né? Ou então a gente evolui. Ah, mas eu não queria evoluir, eu queria evoluir em um lugar lindo. Eu também, né? Uma beleza, né? Olha, como é que você quer evoluir? Ah, sei lá, num hotel em Dubai, né? Isso é uma maravilha, né? Mas quando você está num ano,
por exemplo, no estudo, né? Quando você está no ginásio, sei lá, no meu tempo era ginásio, tá? Agora é grau, né? Está no primeiro grau, tá? Você está no primeiro grau. Quando você passa para o segundo grau, você vai encontrar o quê? Coisa mais fácil? É coisa mais fácil? Ah, não, já passei, ótimo. E aí vai acontecer o quê? Vai aprender coisa mais difícil, coisa que você já não sabia. Por isso que você passou. Você passou exatamente para aprender coisa que você não sabia. Vai ser bom? Você pode ir para a praia todo dia, passear, vai para o cinema? Não vai? Não. Você vai ter que estudar mais do que você estudava quando você estava no primeiro grau. É assim a nossa vida, gente. Não adianta. A gente não pode esquecer o que Cristo disse. Meu Pai trabalha incessantemente. Trabalha até hoje. E nós vamos trabalhar também. Ah, não, então eu não quero nem evoluir, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, não sei se vai ser uma boa, não. Sei não. Porque de repente te dá uma coisa para você dizer, vai, você tem que ir. Tem que ir. Uma segunda época aí, vamos embora. Então, essa é a nossa vida. Até nós encontrarmos um momento das nossas várias encarnações, quando nós já estivermos em condições melhores, de não darmos importância a determinadas coisas que nós damos tanta importância hoje, que para nós hoje é fundamental. E, infelizmente, o orgulho e o egoísmo ainda fazem parte desse processo. Nós ainda carregamos isso e muitos têm orgulho de carregar isso. Orgulho. E La Fontaine continua. Quantas vezes os seres humanos apresentam conduta idêntica à da cegônia e agem com um único objetivo, o revide. E, por consequência, não vivem como almejam viver, nem se comportam de maneira racional. Simplesmente reagem diante dos obstáculos e desafios da vida, utilizando a esperteza, a astúcia ou a armação para tirar desforra ou reparar a afronta que lhes fizeram. Se uma pequena lasca de madeira acidentalmente introduzir-se em nossa pele e nos ferir, qual a atitude que devemos ter? Obviamente, removê-lo o mais rapidamente possível. Por certo, não nos convém deixá-la estagnada lá, causando dor, aflição, até que infeccione de tal maneira que contamine todo o nosso organismo. Então, quando as coisas nos incomodam, a melhor coisa que a gente tem que fazer é se libertar daquilo rapidamente. Não acho, né, ele não está dizendo aqui no sentido do revide, do tal do bateu, levou, mas simplesmente de não darmos aquilo uma importância exacerbada, que é justamente aquela que nós vamos encontrar lá no fundo do baú, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Não dar peso, muito peso às coisas que nos acontecem. Nós, às vezes, damos uma importância absurda para uma coisa banal, e que a gente olha para o outro e fala, mas cara, você está aborrecido por isso, por essa bobagem? Que bom. Por que que você fala isso? Você fala isso porque você já passou da lição, né? Já está no outro. Já passou. Agora, aquela pessoa não, aquela pessoa fica ali remoendo, aquela pessoa fica indignada, aquela pessoa precisa de ter algo que venha nos trazer. Até, eu já tive pessoas que disseram assim, não, a gente quando se vinga dá até um prazer, saliva a boca. Gente, coisa horrível. É terrível. A gente, de repente, fica. Porque aí você muda um pouquinho de nome. Não, Deus fez justiça. Que é bonito, né? A gente fala, Deus fez justiça. Deus não tem nada a ver com isso. Isso são lições que a gente aprende. Então, muitas e muitas vezes, nós caímos na malha da justiça do homem, o que também é muito importante. Cair na justiça do homem tem duas coisas. Ou a gente pode aprender e sair dali melhor do que a gente chegou e chegar à conclusão de que aquilo que a gente fez não é bom, ou sair pior. Se sair pior, vai acontecer o quê? Vai acontecer coisa pior. Nós temos que entender que na nossa vida as coisas sempre tendem a nos ensinar. Ninguém castiga, Deus não castiga ninguém, os espíritos não castigam ninguém. Não tem isso, gente. O que acontece é que nós mesmos precisamos de correção diante das nossas atitudes impensadas.
Se nós temos atitudes impensadas e precisamos de correção, a própria vida vai nos trazer isso. Porque a lei é essa, é exatamente isso. É o aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Somente isso. Ou seja, nós fizemos alguma coisa desequilibrada no passado e que hoje nós estamos aqui justamente para que a gente aprenda a não fazer mais. Seguindo aqui, ele diz o seguinte: certamente as farpas da vingança ou revide são mais difíceis de extrair do que o universo interior, do que as farpas e espinhos do cosmo orgânico. É o que nós estávamos dizendo, né? As farpas da alma doem mais do que as farpas do corpo. Porque as farpas do corpo você vai, retira rapidamente, até vai ao médico se for necessário. Mas as da alma, você tem que trabalhar muito, você tem que fazer muito exercício, você tem que fazer um profundo mergulhar no seu interior e, nesse autoconhecimento, transformar todo aquele processo de dor e sofrimento de alguma forma numa coisa melhor. Mas isso demonstra exclusivamente o nosso processo de caminhada na vida. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, que eu tenho muitos anos de estrada no atendimento fraterno, né? Então, você aprende muito no atendimento fraterno. Muito, muito, muito. Então, tem algumas pessoas que falam, nossa, que estranho, né? Aquela moça ali se separou do marido e vão juntos, tem aniversário, elas estão juntos, conversam, passeio. Olha que coisa esquisita, menina. E tem outros que falam, puxa, que legal, né? Você vê que se separaram, continuam amigos, continuam fraternos. Que coisa bonita, isso é tão lindo, né? Chegar num momento de estarmos todos juntos, de fazermos alguma comemoração. Eles estão juntos, que coisa bonita. Isso é tão importante. Então, vocês veem os pesos, né, que nós temos diante dos nossos processos encarnatórios e aonde a gente está caminhando. Porque tem uns que não querem nem ver. Se você falar, eu conheço pessoas que têm que ir escondido falar, minha filha está bem, como é que ela está, melhorou da febre? Porque a outra mulher não admite que ele fale. Quer dizer, é complicado. Isso é onde? O que que é de lavar e bater no bendito? É orgulho, é insegurança, é uma grande insegurança. Porque se nós tivéssemos um pouco mais de segurança, bom, se ele deixou outra pessoa é porque realmente não estava dando certo, né? E se ele me escolheu, é sinal de que eu posso dar a ele mais do que aquela outra deu. Então, beleza, vamos lá, vamos ficar, né? Vamos ficar bem. Mas não, a insegurança fala mais alto. O medo fala mais alto. E nós vamos acabar caindo nessa rotina triste. O melhor meio de conseguir isso não é se contrapor ou lançar acusações contra algo ou alguém que nos trapaceou ou nos desagradou, mas rever as próprias emoções que gravitam em nossa intimidade. Volto a dizer para vocês o que a gente estava conversando antes, né? É justamente mergulhando nesse nosso interior, é justamente fazendo uma autoanálise do nosso procedimento, daquilo que vai dentro de nós. Alguém já viu aqui dizer, mas, Sara, você também é ruim, Sara. Você de vez em quando faz umas besteiras. Alguém já fez isso com você mesmo? Ou sempre você acha que a culpa é do outro? Ou sempre você acha que foi o outro que te magoou, o outro que te aborreceu, foi o outro que te provocou, foi o outro que acabou deixando você fazer tendo determinada atitude? Porque tem gente que não admite. Tem gente que não admite nem pedir desculpa. Cara, se você errou, chega, desculpa, cara, foi sem querer. Eu não fiz de propósito, ou então eu estava num mau dia. Gente, é uma coisa que a gente precisa, sabe? E aos poucos ir treinando. É melhor você começar a treinar com aquele que te pisa o pé. Desculpa, tá, tudo bem. Tá, beleza. Do que falar, depois tu vai ver sorte. Vai pisou meu pé, tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Eu falei, não, é melhor porque ele só pisou o pé. Vai ver que ele só pisou o pé porque foi sem querer. Ele não vai fazer de propósito para pisar o pé. Mas tem uns que não deixam passar nada. Então, gente, o que Frei José hoje quis me mostrar é o quanto é importante a gente repensar a vida, deixar na mão de Deus as coisas que acontecem.
agradecer, pedir a Deus por misericórdia, aqueles que às vezes nos fazem o difícil, nossa, mas a gente fecha o ouvido, fecha a mão e fala, misericórdia, pronto, já fez, já pediu. Pelo menos isso a gente já está fazendo alguma coisa de bom, né? E pensar um pouco que nas pequeninas coisas é que a gente começa a aprender a fazer as coisas para chegar nas grandes. É no pisar, no pisão do pé que a gente aprende a desculpar quando as pessoas lá de cima fazem as coisas piores. A gente ainda está só no pisão do pé, mas chega lá. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e proteja e nos dê uma boa noite. Vamos lá.